Boa noite, gente linda! Começando mais uma live. Vou mandar uns convitinhos enquanto o Instagram vai avisando que eu já estou ao vivo. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre reprogramação biológica, porque eu falo bastante sobre constelação, né? Acabo não falando muito da reprogramação às vezes, mas ela é um instrumento fantástico que tem me ajudado muito. E os atendimentos que eu faço também têm dado muito resultado. Tô muito feliz de estar vendo tudo isso. Então, se você tem alguma dúvida sobre reprogramação biológica, vamos conversar dentro do possível aí, a gente esclarece. Sejam todos bem-vindos, pessoal que está entrando. Boa noite. Então, pessoal, vamos. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos aproveitar, né, que tá chovendo, que parou de cair a luz, porque eu não sei como tá na casa de vocês, mas aqui cada 5 minutos tá caindo a luz. Então, vou aproveitar o tempo que a gente tem aqui. Se cair a live é porque caiu a luz, caiu a internet. Estamos assim, né, hoje com essa quantidade de chuva. Mas então, vamos falar um pouquinho sobre reprogramação biológica, então. O que é a reprogramação biológica? Ela é uma técnica também que a gente utiliza, tá? E ela se baseia na nova medicina germânica. Bem-vinda, mãe, boa noite. Ela se baseia na nova medicina germânica, desenvolvida pelo Dr. Hammer. E a gente trabalha com a seguinte situação. Existe um momento do trauma, tá? Aconteceu um trauma, e esse momento chamado DHS, ele vai ficar gravado. O cérebro vai mandar uma mensagem para as células do seu corpo e ela vai gravar em alguma parte do corpo, a depender do trauma, é claro, né? Bem-vinda ao Denise. E aí você vai desenvolver um sintoma ou uma doença. Então, para o que a reprogramação biológica é utilizada? Ela é utilizada para sintomas e doenças apenas, né? A constelação é utilizada para, independente do tema da queixa do cliente. Na reprogramação a gente utiliza apenas para sintomas e doenças. E é importante eu falar aqui que quando eu estou conversando com vocês e eu falo, questão do câncer de mama, uma dor de garganta, pode ser tal coisa. Não é a postura sistêmica, a visão sistêmica que explica isso, tá? É a reprogramação biológica. Na constelação, a única coisa que a gente consegue acessar é se o sintoma é seu ou de outra pessoa, tá? Isso a gente consegue acessar, a gente consegue, claro, fazer uma intervenção também, mas a visão sistêmica ela não vai explicar que a dor do antebraço tem a ver com o paro. Não, e não tem, tá, gente? Só tô dando um exemplo. Não, a visão sistêmica ela vai muito para ver se o sintoma é teu ou é de outra pessoa, tá? E aí a gente pode unir com a reprogramação biológica. Bem-vindo, Leudinei, para fazer uma intervenção melhor com o cliente. Eu mesma gosto muito da reprogramação biológica porque ela tem me ajudado assim de uma forma extraordinária, porque eu sou uma pessoa que tem muitos sintomas e doenças para tratar. Já tive mais, né? Já superei muitos através da técnica. E eu acho ela sensacional, ela fez muito sentido para mim, porque eu utilizo muito ela e eu vejo muito resultado. Uma técnica fantástica. Então, o que eu fiz? Como eu tinha muito sintoma, eu fiz uma constelação para ver os meus sintomas. E o que a constelação mostrou? Que quase todos os sintomas eu estava repetindo, né?
de ancestrais, de antepassados, e era muita gente do meu sistema familiar. Então eu sou assim um tapa-buraco que adora pegar sintoma dos outros e dizer, deixa que eu resolvo, eu por você, que esse é o movimento que a gente faz em relação aos nossos ancestrais, né? Então, assim, o que a constelação me mostrou foi isso. Então, hoje, quando eu trabalho a reprogramação, aí eu vou para o sintoma específico do que eu tenho. Porque, gente, vou mostrar minha listinha aqui pra vocês, que ela não é pequena, de todos os sintomas que eu já trabalhei ou tô trabalhando ainda. Tudo isso. Só isso. Então, cada sintoma a gente trabalha 7 dias, então já faz algum tempo que eu tô fazendo, né? Vai alguns dias aí ainda pra eu finalizar essa lista de sintomas, de coisas que me incomodam já há muito tempo. Então, e eu pude descobrir. Então, além de fazer a parte da reprogramação, no momento em que eu tô fazendo a técnica, eu consigo aplicar também eu sei que eu tô repetindo um sintoma, uma doença de um antepassado e eu não preciso mais repetir, né? Eu escolho fazer diferente, eu decidi permanecer na vida, que foi muito do que a minha constelação mostrou, né? Mas falando então de reprogramação mesmo, vou falar de algumas bem pontuais, tá? Porque tem várias. Bem-vindo, Marcelo. São vários os sintomas e, claro, isso vai depender muito do atendimento que eu vou fazer com o cliente, porque cada sintoma tem alguns tem mais de um tipo de trauma que pode ter acontecido. Então, eu preciso identificar numa conversa que a gente vai ter. E claro, eu conduzo a conversa no sentido de você me trazer as informações que eu preciso. Me perguntam se na reprogramação biológica a pessoa é hipnotizada para que eu acesse as informações. Não, a gente faz tudo de forma consciente, tá? Só que eu vou conduzir a conversa de modo que você vai me contar o que eu preciso saber. E isso acontece, claro, porque eu vou te induzir, né, a acessar justamente o trauma que você precisa ressignificar através desse sintoma. Porque como a gente trata um sintoma e uma doença na visão da reprogramação biológica? É uma mensagem do que precisa ser resolvido. E enquanto você não resolve, aquele sintoma vai continuar se perpetuando. Ele vai continuar te incomodando, vai continuar acontecendo, até que você resolva. Claro, é importantíssimo a gente falar que, do mesmo jeito que uma doença é mais facilmente tratada pela medicina tradicional logo no início, se você tiver um sintoma ou uma doença, também é melhor que você resolva ele logo, seja através de medicamentos, indo no médico, fazendo uma reprogramação. Tudo funciona de uma forma bem mais eficaz no início. Por quê? Porque um sintoma ou uma doença que se perpetua no seu corpo, que fica ali há 5, 10 anos você sofrendo com aquilo, ele está muito enraizado no teu sistema biológico mesmo. Porque a gente trata o sintoma e a doença como uma mensagem, né? Como um grito da alma, né? A tua alma gritou tanto, você não ouviu, você não resolveu, que o teu corpo começa a gritar. E ele grita através desse sintoma, dessa doença que você desenvolve. Então, quando vai para o físico, quando a mensagem vem através do corpo, de um sintoma, de uma doença, é porque a mensagem já tá ali martelando para você, ó, faz tempo e você não resolveu. Então, isso eu ouvi de uma médica uma vez, tá? Ela me disse assim, que todas as doenças vêm, né? São psicossomáticas e elas vêm ali a partir de da energia abalada, do emocional abalado. E se você não resolve, vira um sintoma físico. Mas, se você foi para o sintoma físico, a mensagem já estava ali tanto tempo, então pode ser que o sintoma ou a doença que você desenvolveu no corpo físico não seja mais possível de uma eliminação completa, digamos assim. Por isso que tem gente que mesmo que com as intervenções que a gente faz, não consegue se livrar talvez totalmente do sistema, consegue ter uma melhora, mas não consegue
sair totalmente. Isso que acontece, por isso que eu falo pra vocês e fica aqui de recado. Gente, tá com um sintoma recorrente aí, acelera a fase da negação, sabe? Porque eu sei que a gente começa com, não sei, uma enxaqueca, uma miopia, o sintoma que for, a gente começa e a gente fica ali lutando, né? Não vou no médico, não precisa. Não é nada. Não, é porque aconteceu tal coisa. Tipo assim, a semana foi ruim. Pode ser que tenha sido por isso, mas você não olha pra isso de um jeito direito e vai, né, perpetuar num sintoma físico e a mensagem vai continuar batendo ali na porta. Então, vão atrás logo no início. É muito mais fácil de resolver. Tanto numa medicina tradicional, quanto numa reprogramação biológica, tá? Não esperem, porque a mensagem pode ser resolvida de uma forma muito mais fácil. Eu mesma tenho sintomas, assim, que eu tô tratando de coisas que eu desenvolvi quando eu era criança. Então, é normal que eu não tenha uma melhora tão rápida deles, ou até mesmo de alguns que eu consiga ter uma melhora na qualidade de lidar com aquele sintoma, mas não consigo eliminar totalmente, porque são 25, 26 anos lidando com esse sintoma, né? Então, por isso que é importante a gente ir logo atrás, sim. Evita remédio, evita um monte de médico. E eu não tô falando pra vocês não irem no médico, eu tô falando pra vocês resolverem tudo de uma forma ampla, né? Vai no médico, faz uma reprogramação, pronto. Um sintoma que ia durar aí uns 10 anos pode se resolver em 2 meses. Então é um caminho, né, pra gente acessar. Semana passada eu fiz uma live falando do Outubro Rosa e do feminino. Eu falei que a gente ia falar do feminino, né? Então, as minhas lives foram adiadas essa semana. Bem-vinda, Fer, bem-vinda, Mercedes. Há vários imprevistos, né? Tempo, viagens, enfim. Então, a partir da semana que vem, nós vamos falar 2 semanas sobre o feminino, então a partir da semana que vem. E hoje eu vim aqui conversar com vocês de reprogramação para não deixar vocês sem live essa semana. Mas como eu falei do câncer de mama, eu falei que tem a ver com o feminino, né? Um feminino machucado, as gerações, e tem muito a ver, sim. Bem-vinda, Cami. Só que ele tem mais 2 coisas que eu poderia falar sobre o câncer de mama, já que a gente tá no Outubro Rosa. Além desse feminino machucado, tá? Na verdade, isso tem a ver com o feminino machucado, mas eu vou traduzir para vocês um pouco do que seria um feminino machucado, por exemplo, em mim, né? Quando eu desenvolvo um sintoma. Bem-vinda, Júlia. O câncer de mama está relacionado às seguintes situações. Lado direito tem a ver com relacionamento de casal, tá? Bem-vinda, Tieda. Então, digamos assim, aconteceu uma traição. Não muito dificilmente a pessoa desenvolve um câncer de mama do lado direito, na mama direita, porque tem total relação com o relacionamento de casal. O relacionamento de casal não está bom, também tem a ver com isso. E o lado esquerdo tem a ver diretamente com a nossa mãe, tá? Então, o quanto eu julgo minha mãe, o quanto eu rejeito a minha mãe, o quanto eu não me considero uma boa mãe, tá? Então, e quando a gente fala assim, gente, é importante dizer isso. Quando eu falo de pai ou de mãe, não significa às vezes que é a minha mãe ou o meu pai, mas é a mãe ou um pai do meu sistema. Por exemplo, se a minha mãe tem um problema com a mãe dela também, isso tem alguma relação, pode ter uma relação com isso, tá? Então, as mães do sistema ferido, os pais do sistema. Mas então, só para relembrar essa questão, eu esqueci de falar na live de domingo, que o câncer de mama pode trazer essas dinâmicas de traição do lado direito, no relacionamento de casal, do lado esquerdo, diretamente relacionado com a nossa situação com a nossa mãe. Pode ter a ver com a perda da mãe também, surgir um câncer de mama na mama esquerda depois de perder a mãe? Pode porque, e não precisa ser logo depois, tá? Pode ser também, por exemplo, assim, quando a criança perdeu a mãe, né? E anos depois ela desenvolve um câncer de mama. Sim, por quê? O que acontece?
num primeiro momento, quando você sente a perda, né, o luto, o que eu tô falando é nos casos de câncer, ou também vale para nódulos e cistos benignos? Sim, tudo que tem a ver com o seio, não só para o câncer em si, todos os processos, os estágios que passam por aqui em relação a essas questões. Porque quando a gente perde alguém, principalmente os pais, existe um momento do luto em que a gente tem raiva. A gente tem raiva porque eles nos abandonaram. A gente se sente assim, né? É um coração partido, a pessoa me abandonou, ela me deixou. E então, assim, a gente desenvolve essa raiva, essa mágoa em relação a essa perda. Então, sim, pode ir pra até desenvolver um câncer de mama, sim. Bem-vinda, Nath. Vocês têm mais alguma pergunta? A gente pode ir mandando aí. Vamos aproveitar que não tá caindo a luz. Aproveitem, porque tá difícil aqui hoje, né? Outra coisa que eu ia falar pra vocês também, que me perguntaram essa semana, tá? E eu lembrei de falar também. Me perguntaram sobre intestino preso. Gente, o intestino, ele tem muito a ver com o pai, tá? E ele tem muito a ver com é mais uma questão de uma mágoa. É uma raiva, mas que virou uma mágoa já, tá? A pessoa teve raiva, mas ela tá remoendo aquela raiva, né? Então é uma pessoa magoada, que ela tá guardando aquela mágoa. E o preso tem a ver com eu não deixo ir. Eu tô apegada àquela situação, eu não resolvi ela. Ela ainda tá aqui presente. Então tem muito a ver com isso. E o que mais que eu posso falar para vocês? Se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Mas de doenças assim que são bem recorrentes. Gente, absolutamente todas as doenças e sintomas podem ser vistas pela reprogramação biológica, tá? Já fiz atendimento, deixa eu ver, de psoríase. Já fiz atendimento. E psoríase, só para falar então, é um duplo conflito de separação, tá? Em que aconteceu uma separação e logo depois, e aquilo influenciou muito na vida da pessoa, logo depois já teve outra. Geralmente é um conflito que se resolveu e outro que ainda está acontecendo. Então, quando estoura o segundo conflito de separação, a pessoa surge a psoríase para ela tratar. E quando eu falo um conflito de separação, uma separação, claro, que a pessoa não queria, né, e aconteceu, ou ela vai ser submetida a alguma coisa que ela realmente não quer. Ela não quer, que ela rejeita, porque pele tem muito a ver com isso, tá? Pele é contato. É um contato ou que eu quero e não tive, ou um contato que eu tive e não quis, e aquilo me machucou. Então, pele tem muito a ver com isso. Se vocês forem ver, tem vários sintomas que são bem lógicos, se vocês pararem para pensar. Por exemplo, vista, né? Miopia, astigmatismo, tá muito relacionado com coisas que eu vi e eu não queria ter visto. Bem-vinda, Tainá. O ouvido também, com coisas que eu ouvi e não queria ter ouvido. A boca, né? Muita herpes, afta, indicam assim casos em que eu tô sendo uma pessoa com uma fala muito ácida, coisas que eu tô falando, ou que eu só tô engolindo e eu não posso me expressar. A garganta tem muito a ver com isso, tá? Crises de amígdala, né? Quando você tem que se calar, quando você não pode falar, se expressar. Então, são coisas assim que se você for parar pra pensar, depois você fala, nossa, faz total sentido. Mas a gente não reconhece, né? E tá certo. E aí é só vocês procurarem ajuda de um profissional. E antes de eu finalizar a live, eu gostaria de dizer também que, às vezes, a mensagem que a gente diz que a doença ou o sintoma traz, ela pode mudar, tá?
principalmente se ela insiste em voltar, né? Então, assim, eu fiz uma sessão de reprogramação, fiquei um tempo sem uma enxaqueca que eu tinha, uma enxaqueca insuportável, funcionou por uns 2 anos, de repente voltou, enxaqueca de novo. Pode ser que tenha vindo uma nova mensagem através da tua enxaqueca, tá? Outra coisa que tenha acontecido. Então, isso acontece por quê? Nós somos seres dinâmicos, nós somos seres humanos, nós vivemos em contato direto, nós temos indisposição com pessoas no trabalho, na família, no relacionamento, as nossas decepções, nossas tristezas. Então, nós não estamos protegidos de que alguma coisa aconteça, né? Tenho mentores que sempre falam assim: o conhecimento não nos protege, ele nos apoia, mas não significa que nada mais vai acontecer. Então, assim, por mais que eu saiba reprogramação biológica, sim, eu sei que tem coisas que influenciam e depois vão surgir em sintomas. Algum tempo atrás eu tive uma alergia que começava aqui na mão e ia até o cotovelo. Então, assim, era obviamente um contato que eu não quis ter, mas fui submetida. E eu nem me toquei, tipo, no outro dia, assim, eu tive que ir num lugar que eu não queria, mas eu tive que ir e saí de lá me coçando já, obviamente. Não me toquei, uns 3 dias depois que eu falava assim, meu Deus, mas que é essa coceira, que é essa coceira? Aí eu, gente, começou depois que eu fui em tal lugar. E aí eu comecei a fazer reprogramação. Eu não consegui me reprogramar. Foi a única vez que eu não consegui me reprogramar. Não funcionou, porque a gente também tem um limite, né? E eu não estava disposta a entregar aquela situação. Eu estava remoendo, digamos, a raiva, enfim, o sentimento que eu tinha sentido. Então eu fiquei ali muito tempo, eu tive que ir fazer uma sessão com uma colega. No outro dia, minha alergia parou. Então, assim, eu fiquei 3 semanas ali de bobeira até parar de ser teimosa e ir pedir ajuda para alguém me reprogramar, para daí então sair. E daí no outro dia já tinha parado. E a reprogramação é assim, tá? A gente faz 7 dias a técnica, mas pode ser que no primeiro dia já resolva. Eu digo para fazer os 7 dias, porque é bom, né? A gente perpetuar a nova crença que a gente precisa acreditar a partir daquela mensagem. Mas pode ser que no primeiro dia já resolva o teu problema. Faça o 7 para garantir. Tem gente que no 5º dia melhora, enfim, tem várias situações. E é isso, então, só queria dizer que às vezes a mensagem pode mudar, tá? E que pode ser que tenha acontecido uma nova situação que tenha te trazido outra mensagem através do mesmo sintoma. Porque, como eu falei, tem vários sintomas que não é só uma coisa, tá? São várias coisas que podem ser. E aí, na conversa que eu fizer contigo, eu vou conseguir identificar qual que é a situação que você está passando que a gente precisa reprogramar. Ok, identifiquei o teu problema. Como é que vai ser a reprogramação? É feita de forma consciente, tá? Você vai encostar na parte que está te incomodando. Eu vou te conduzir nas frases de cura que a gente fala, que é uma reprogramação. E é isso. É bem simples, bem rápida, não é uma sessão tão demorada. A gente demora assim mais para conversar do que para aplicar a técnica, né? Para desenvolver. E aí, tranquilo, você segue os próximos 6 dias. Beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta? Porque não tem como eu ficar falando de vários sintomas, porque são muitos, né? São incontáveis e cada um tem as suas mensagens e a mensagem depende de cada pessoa. Então, assim, por isso que eu não faço muita caixinha de reprogramação biológica, tá? Porque pode ser isso, pode ser aquilo, mas a gente tem que identificar mesmo. Não posso dizer para você isso e agora trabalha isso, até porque a reprogramação, a técnica mesmo é diferente, né? Não é só tomar consciência de que aquilo aconteceu. Então, mas claro, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes vocês podem perguntar, eu tento orientar, mas o melhor na reprogramação sempre, na constelação também, né? É vir fazer uma sessão para que a gente possa acessar a raiz do teu problema e conseguir ressignificar. Ok, gente? Que bom que não acabou a luz.
que a gente conseguiu conversar aqui até o final. Se vocês tiverem mais alguma pergunta aí ao longo do tempo, podem me mandar. E é isso, bom restinho de noite, galera. Bom descanso. Obrigada a todos vocês que acompanharam, por terem ficado até agora. E é isso. Beijão, gente!